Olá, sou o Hugo Vasconcelos, da Q-Cursos Networks. Eu vou apresentar para vocês um sistema novo que eu fiz, que é um sistema para gestão de igrejas, onde nós temos aqui a parte de cadastros, matriz, filiais, relacionamento entre elas, os cadastros das funções, movimentações, relatórios. Foram 2 cursos para o desenvolvimento do sistema. No primeiro curso eu foquei na parte estrutural dele, cadastrando aqui membros, funções, fazendo a parte de registro de movimentações, de entradas, saídas. E no segundo eu fiz a parte de relatórios, onde nós temos aí a carteirinha do membro, temos aqui alguns relatórios gerenciais do sistema, fiz a parte também de filtros, do que cada usuário poderá acessar dependendo de acordo do seu cargo aqui, da sua função eclesiástica. Então tem pastores, por exemplo, que é o pastor presidente, que pode fazer o acesso, verificar a movimentação de todas as filiais. Um outro determinado cargo não, ele só vai poder movimentar dados ali, de acordo com a sua igreja, de acordo com a sua filial. Então temos todo esse tipo de tratamento aqui e foi dividido aí em 2 cursos. Beleza, vamos entender aqui como que funciona. Então nós temos o cadastro de membros, que são os cadastros, na verdade, de pessoas que podem ser cadastrados como membros, pode ser cadastrado aqui como diácono, como pastor presidente. Essas informações ele puxa aqui das funções que estão cadastradas aqui. Então primeiro nós temos que cadastrar as funções, depois você cadastra as igrejas principais, que são as matrizes. Se ela tiver associações, nós vamos cadastrar, no caso aqui, as filiais. Então as filiais são relacionadas às matrizes. Uma matriz X podem ter aí 10, 15, 20 filiais. Então isso é interessante para que você consiga gerenciar e organizar melhor o seu sistema. E aqui estão o cadastro dos usuários que vão poder acessar o sistema. Então se você quiser, por exemplo, deixar tesoureiro acessando o sistema, pastor, presidente, pastor de filial, tudo mais aí você consegue para que ele possa ter essa permissão de acesso, beleza? Por exemplo aqui, se ele é um pastor presidente, ele tem acesso a todo o sistema. Eu coloquei para que se fosse pastor presidente ou pastor ou administrador do sistema, poderia acessar tudo. Se ele não é um pastor presidente, vou fazer um acesso aqui, por exemplo, com outro pastor que não tem esse nível, ele não consegue, por exemplo, cadastrar usuários. Se ele for gerar, por exemplo, aqui uma movimentação, ou for tentar até mesmo fazer um cadastro aqui de um pastor presidente, quando ele tentar selecionar, ele fala que ele não tem permissão para inserir um registro de pastor presidente. Só pode cadastrar outro pastor presidente ou um administrador do sistema ou um próprio pastor presidente. Se ele for entrar, por exemplo, uma movimentação, ele só vai poder fazer entrada para aquela igreja na qual ele está associado, para aquela filial. Se é um pastor presidente, não. Esse pastor presidente, por exemplo, ele tem a permissão aqui para poder fazer um acesso de entrada, de movimentação para qualquer igreja que ele selecione aqui, beleza? Então nós temos esse tipo de validação e estrutura aqui. Então esses são os cadastros básicos. Então vamos lá, vamos fazer aqui, por exemplo, um cadastro de pessoa para a gente poder testar. Aqui ele vai mostrar, eu posso até filtrar, como eu estava falando, por igreja. Então mostra aqui quem são os cadastros que tem aqui, os membros, cadastrados na Pentecostal Candelária e nas demais aqui. Eu vou colocar aqui o ministério na qual ele sempre cai no ministério na qual ele pertence, ok? Eu coloquei para que fosse feito esses filtros aqui, Então ele tem Ministério Cristo Rei. Quando ele entra aqui nos membros, ele já cai mostrando as informações daquele ministério. Se eu fizer, por exemplo, um cadastro para esse ministério, vou colocar aqui que vai ser nesse próprio ministério, vamos fazer um cadastro aqui do Marcos. Vamos inserir aqui uma rua qualquer para ele, São só dados aqui fictícios mesmo para a gente poder preencher. Ele vai ser um membro, ok, desse próprio ministério. Eu posso inserir uma imagem, aqui eu tenho a opção para inserir foto também, que vai trabalhar ali na carteirinha do membro, Vamos fazer o cadastro dele, pronto. Tá aí, nós temos aqui então o membro cadastrado, temos outros aqui cadastrados, temos as imagens dele. Se eu quiser, por exemplo, gerar a carteirinha dele, eu tenho a opção aqui do relatório. Então eu clico, ele gera a carteirinha, mostra aqui o que ele mostra o nome da igreja, local da igreja, dados aqui relacionados a ele, dados relacionados à igreja, ok? Tudo que você quiser puxar será filtrado aqui, eu mostro nessa opção dos relatórios. Então é só você estruturar conforme aí a sua necessidade. Todos os cadastros têm edição, exclusão e consultas. Então posso buscar aqui também, caso eu tenha uma gama grande aqui de cadastros, beleza? Somente lembrando que os pastores presidente e o administrador do sistema têm acesso às outras informações. Isso vale aqui também nas movimentações. Então se eu fizer uma entrada, vamos fazer aqui um exemplo. Eu quero fazer uma entrada, então anotando uma entrada de dízimo que teve de R$600. Esta entrada, como ele é pastor presidente, pode ser definida aqui para qual igreja vai ser feita. Por padrão, ele cai na dele.
ok? Mas eu poderia fazer uma entrada também e gerenciar isso nas outras igrejas. Aqui eu tenho uma busca por data, então posso verificar as entradas de ontem, de anteontem, por aí vai. Eu vou deixar aqui as entradas do dia 28, que é de hoje, ó, total de 850. Quando eu fechar, percebam que ela vai cair aqui, ó, na movimentação. Essa movimentação é feita também com base na igreja que estiver aqui, ó, né? Na igreja que ele tiver logado. Então, se eu tô acessando com um usuário que pertence à igreja X, tudo que eu movimentar e visualizar será relacionado àquela igreja, ok? Então, nós temos todos esse tipo de filtro. Aqui ele já mostra, ó, a entrada que foi feita do dízimo de 600. Maravilha, ele já contabilizou aqui. Daí também, se eu entrar nas consultas de movimentações, eu vou conseguir verificar isso. Então, dentro desse período do dia 28, entrou 850 e saiu 80. Ah, mas eu gostaria de ver um período maior? Então, posso colocar. Ah, mas eu gostaria de ver um período de movimentação de uma outra filial que eu tenho aqui? Então, tranquilo, eu vou conseguir puxar se ela tiver movimentação, não foi para todas que eu lancei, né? Se ela tiver, vai aparecer aqui, beleza? Além dessas questões de movimentações, nós temos os relatórios. Então, eu posso gerar relatório de entrada com base a uma data e com base em uma das igrejas. E isso só vai dar a opção de selecionar a igreja se for um pastor presidente, né? Se não for, ele fica limitado a verificar entradas, a verificar saídas, somente aqui, ó, dos dados relacionados a igreja dele, ok? Então temos aqui também os relatórios de movimentação, que vai totalizar para mim aqui o total de entrada, total de saída e o saldo total, com base em uma data, foi feito aí variáveis, eu expliquei tudo passo a passo para que você consiga trazer essas informações. E aqui eu posso gerar também um relatório por função. Então, se eu quero ver quantos membros eu tenho, por exemplo, dentro da minha congregação, eu seleciono ali e mando ele geral. Ele me mostra o total de membros, né? E aqui as imagens, os dados relacionados a ele. Então, são relatórios aí mais de gestão. Aqui eu coloquei atalhos, então nós podemos acessar algumas das opções mais utilizadas aqui com base em atalhos, né? Julguei necessário que seria interessante mostrar as movimentações do dia e últimos membros que foram cadastrados aqui, ok? E aqui as informações também que são recuperadas, né, no projeto. Então, lembrando que se eu estou acessando com um usuário que não tenha nível de permissão total, ele tem limitações. Quando eu for fazer um relatório de entrada lá, eu só posso verificar a entrada desta igreja aqui, ó, que é a igreja na qual ele está associado. Beleza? É claro que vocês acompanhando os cursos, né, os dois cursos, dois módulos passo a passo, vocês vão conseguir também implementar e adaptar, porque às vezes vocês têm alguma outra necessidade aí, né, tem outros tipos de relatórios que são interessantes, e isso você vai adaptando e implementando aí dentro do seu projeto. Então, eu espero que vocês gostem aí do sistema, né, e acompanhem os cursos ensinando aí a montar tudo passo a passo. Lembrando que vem todas as imagens, né, todos os ícones usados, fontes, então isso facilita bastante. Vem também o banco de dados. O banco de dados que eu utilizo é o banco de dados MySQL, ok? E aqui eu trabalho com a plataforma do Delphi 10.3, que é a última versão até então. Mas você pode também utilizar outras versões para o desenvolvimento.